Um date diferente. Acabei de descobrir a verdade sobre minha namorada e estou com muito medo de ir para a faculdade. Eu sou um estudante universitário do 3º ano. Estou namorando essa garota há quase um ano. Eu a conheci pela primeira vez quando estava trabalhando em uma redação para a faculdade, entre as aulas, enquanto estava sentado em um banco no pátio. Haviam vários bancos, com mesas espalhadas pelo pátio, destinados ao uso dos alunos. A faculdade ficava bem ao lado de uma pequena floresta. Então eu gostava do sopro da natureza que eu tinha de lá, diferente do ar da cidade. O sol estava se pondo quando eu estava fazendo a tarefa, as lâmpadas estavam acesas naquele momento. Haviam lâmpadas suficientes para iluminar toda a área externa. Eu estava tão concentrado em fazer essa minha tarefa que nem notei a garota que estava sentada bem ao meu lado, me encarando por algum motivo. Quando olhei para ela, ela sorriu para mim. Eu sorri de volta para ela. No primeiro dia, não conversamos muito um com o outro. Eu estava prestes a dizer algo para ela, mas não consegui por causa da minha timidez. Então logo chegou a hora da minha palestra, então fui embora. Depois de terminar a palestra por volta das 22 horas, fui para casa. Ela ainda estava sentada no mesmo banco. Ela não tinha telefone, nem livro ou algo parecido. Ela parecia olhar para lugares aleatórios. Parecia que ela estava observando tudo o que acontecia ao seu redor. Não dei muita atenção a ela porque estava com pressa de voltar para casa. Nos dias seguintes, não a vi na faculdade. Isso foi estranho, porque se estivéssemos frequentando a mesma faculdade, teríamos nos encontrado pelo menos uma vez a cada poucos dias. Mas não nos encontramos. Pensei que fosse porque ela tinha uma especialização diferente. Um dia, ao pôr do sol, quando estava com meus amigos da faculdade, a vi sozinha em um banco. Eu queria ir até ela e dizer oi para ela. Então eu fiz isso. Foi preciso muita coragem porque eu tinha pouca ou nenhuma experiência em conversar com garotas. Mas, para minha surpresa, nos demos muito bem. Apesar da minha timidez e inexperiência em conversar com meninas. Ela me disse que seu nome era Estela. Nós tínhamos alguns hobbies e interesses em comum, como escrever, por exemplo. Perguntei a Estela qual era sua especialização. Ela me disse que estava fazendo bacharelado em administração. Então isso significava que não tínhamos aulas em comum. Os dias se passaram e comecei a desenvolver sentimentos por ela. E ela me fez. Eu não sabia que ela também gostava de mim naquela época. Então, um dia, decidi confessar para ela e fiz isso. Para minha surpresa, ela confessou que também sentia algo por mim. Foi meu primeiro relacionamento. Saíamos frequentemente para tomar café e passávamos muito tempo um com o outro. Alguns meses se passaram assim. E então, as coisas começaram a mudar. Claro, porque eu era um garoto apaixonado, não percebi isso a princípio. Eu recebia olhares estranhos dos meus amigos sempre que me viam com ela. Em algum momento, até pensei que meus amigos estavam apenas zombando de mim. Sempre que eu lhes pergunto o que há de tão engraçado, eles simplesmente ignoram. Meus amigos não eram os únicos que agiam de forma estranha, minha namorada também estava agindo assim. Ela era uma tagarela antes, mas agora, ela estava agindo como alguém que mal conseguia falar. Decidi confrontar esse problema diretamente e perguntar a ela o que estava errado. Ei, tudo bem? Perguntei curiosamente. Ela não me respondeu e ficou em silêncio por um tempo. Eu me perguntei se ela não gostou de algo que eu fiz e ansiava por uma resposta. Depois de algumas tentativas, ela finalmente respondeu. E não é nada, e foi o que ela disse. Mas eu não acreditei nela, porque obviamente havia algo acontecendo com ela. Ela começou a se distanciar um pouco de mim. Piorou a ponto de termos essa conversa em que ela se desculpou comigo e fez as pazes. Fiquei tão feliz que fizemos as pazes. Eu a encontrava regularmente no banco praticamente todos os dias. Em algumas noites, eu não a vejo nos bancos, eu vejo uma espécie de aparição negra que desaparece assim que eu chego perto dela. Ela desaparecia lentamente na luz. Eu simplesmente descrevia como se eu estivesse apenas vendo coisas. E então, um dia, quando eu estava prestes a ir até Estela,
um de meus amigos me parou. Encara, por que você sempre fala sozinho aí? Isso é estranho e meu amigo perguntou. Senti arrepios na espinha quando ele disse isso. E então, me virei para olhar para Stella. Ela estava me encarando, com os olhos arregalados. Seus olhos estavam muito arregalados para serem considerados olhos humanos. Assim que vi isso, me virei porque não conseguia suportar olhar para a figura assustadora. Fiquei absolutamente sem palavras. Então era por isso que meus amigos olhavam para mim como se eu fosse uma pessoa maluca sempre que ia até Stella. O tempo todo eu estava falando sozinho. Fiquei muito assustado. Eu não conseguia me concentrar na aula porque minha mente estava muito ocupada pensando em Stella e no que fazer a respeito da situação. Depois que minhas aulas terminaram, já era quase meia-noite. Fiquei um pouco para trás para completar uma tarefa e logo terminei. Quando comecei a voltar para casa, lá estava ela, em um dos bancos da faculdade. Havia Stella, mas em sua verdadeira forma. Ela estava coberta de feridas, enquanto sorria amplamente, de orelha a orelha. Ela abriu a boca amplamente quando me aproximei dela. Com seus dentes afiados à vista sob a luz. Mas hesitei em ir até lá porque ela estava lá. Vem aqui, seu idiota. Ela disse com uma voz rouca e irritada. Isso causou arrepios na minha espinha. Sem perder nenhum segundo, corri rapidamente na direção oposta e subi as escadas, já que a única saída passava por Stella. Depois que subi, olhei para o banco para ver se ela ainda estava lá. Ela se foi. Eu me virei depois disso e lá estava ela. Bem na minha frente com o sorriso mais assustador que se possa imaginar. Eu estava muito chocado para sequer tocar um único músculo do meu corpo. Ela não perdeu tempo e agarrou meu pescoço. Ela era capaz de ter tanta força que não acho que nem 3 homens adultos possam enfrentá-la. Ela então começou a me espancar e fui jogado perto de um extintor de incêndio. Eu rapidamente o peguei, jogando nela. Enquanto ela estava distraída, fugi o mais rápido que pude e saí do prédio da faculdade. Eu nem olhei para trás. Eu ouvi sua voz rouca atrás de mim, gritando e gritando. Assim que saí do pátio da faculdade, porém, por algum motivo, os sons pararam completamente de repente. Fui direto para casa e não consegui dormir naquela noite. Compartilhei essa história com um amigo meu que estudava nessa mesma faculdade. Descreve a garota para ele e ele me disse que tive sorte de ter escapado dela porque a maioria acabou desaparecendo. Ele me disse que a maioria dos caras que a conheceram desapareceram e nunca foram encontrados. E depois de pesquisar mais, descobri que ela é uma entidade destinada à faculdade. Então, estou com muito medo de ir para a faculdade agora e não fui para a faculdade desde então. Essa é a única coisa que posso fazer para estar seguro. Se você gostou desse relato, curta e se inscreva no canal, para mais histórias de arrepiar. Obrigado!